meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. É como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Vem, a tempestade já não pode te amar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, meu amor te abrigará. Ainda tempo de voltar para o Teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o Teu Senhor quem diz: quero guiar os passos Teus. Vem, entrega-te então, para a morada do Teu coração. E quando amanhecer, cansado eu te encontrar, no silêncio Teu eu irei te consolar. Os braços Teus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o Teu Senhor quem diz:
Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta te ver pra te ver outra vez. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta de perder maldade. Pois pra
Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos então ficar de pé, nós fazemos nossa oração, pedimos para o Espírito Santo do Senhor conduzir essa noite, que Ele possa trazer a unção de nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso meio essa noite, que Ele possa vir tocar os nossos corações, nós que precisamos tanto da presença de Deus em nossas vidas, nós que precisamos tanto do Senhor nos dando direção do que fazer a cada dia, com o propósito que Deus tem colocado em nossos corações. Vamos pedir então a presença do Santo Espírito do Senhor para conduzir essa reunião. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que possa estar olhando por nós aqui, nesse mundo de tanta violência, de tanta dor, que tantos pais estão sofrendo, lá em Jerusalém, tantas mortes a cada dia, que nós não conseguimos entender por que não há paz, por que não há a unção, o amor de Deus ali sobre a vida daquele povo, que todos os dias centenas de pessoas morrem. Aqui no nosso país, uma violência ainda tão grande, com tantas pessoas morrendo a cada dia, com tantas pessoas sendo agredidas, tantas mulheres, tantas crianças. Gostaria de rezar uma Ave Maria e pedir para a Santa Mãe de Deus que ela pudesse estar olhando por essas famílias que ainda não amadureceram ao nível de conhecer o nosso Senhor Jesus, que eles possam ter a oportunidade de conhecer, que Jesus possa se revelar nessas famílias, que Jesus possa se revelar na vida desses pequeninos que não têm a oportunidade de ter uma família estruturada para direcioná-los nessa estrutura santa que é o Senhor Jesus. Gostaria de pedir também a Santa Clara que nos abra essa porta dessa sala todas as sextas-feiras. Gostaria também que a Santa Maria fosse em agradecimento a ela por esse momento que estamos vivendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de pedir em agradecimento a vida da mãe da Eliane, que passou por uma cirurgia hoje, com tantos problemas, a família tem sido tribulada com esse probleminha, mas o Senhor está no controle, o Senhor tem direcionado todas as ações e tudo tem dado certo. Vamos fazer essa Ave Maria, agradecendo então por tudo ter corrido bem, que a recuperação dela seja pronta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também gostaria que essa noite fosse em intenção ao meu irmão Renato, que passou por uma cirurgia recentemente, essa semana esteve internado, fazendo os exames, fazendo algo que precisou ser feito como continuidade do tratamento dele, ficou isolado por um período.
Que o Senhor possa estar trazendo muita força para a vida dele, que ele está precisando. É um rapaz novo que passou por uma tribulação muito forte e precisa muito do Senhor estar tocando o coração dele para trazer paciência, calma e fé, que o Senhor está no controle e vai cuidar de todas as coisas. Então que essa noite também seja dedicada a esse jovem, ao meu irmão Renato. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar colocando também alguém, ou você mesmo, sua família, uma graça, ou algo que você precise tanto. Fique à vontade, irmão. Então que o Senhor ouça o seu coração essa noite, que o Senhor possa estar tocando a tua vida, em ação de graças, em agradecimento pelo emprego do Renato. Oh Deus, nós queremos estar colocando isso essa noite, Senhor. Nós temos te pedido, temos clamado a Ti, meu Deus. O Senhor tem nos atendido. Para muitos pode parecer algo natural do mundo. O Renato se esforçou e conseguiu o trabalho, mas nós sabemos, Senhor, que quem abre as portas é o Senhor. Meu Deus, quem abre as portas é o Senhor. A continuidade desse trabalho, o Renato vai se esforçar, meu Deus, para mostrar as suas qualidades. Mas o Senhor tem aberto essas portas. Nós te agradecemos por isso. Como assim o Senhor tem feito também na vida do Vitor, da Regiane, e que eles precisam de esforço agora, mas que o Senhor tem mostrado a direção. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, na vida do Henrique, recentemente um novo trabalho, e na vida de vários irmãos aqui. Por isso nós temos que entender, ouvir e ver que o Senhor está agindo no nosso meio. O Senhor age em todas as circunstâncias em nossas vidas. Por isso nós queremos essa noite, meu Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos, meu Deus, mas a tua ação e a tua proteção, Senhor, ela é constante sobre nossas vidas, porque nós, Senhor, decidimos estarmos andando contigo, estarmos, Senhor, debaixo, Senhor, da tua unção, do teu poder, da tua palavra, meu Deus. E essa, Senhor, é a nossa função, essa, Senhor, esse é o propósito, Senhor, da nossa vida. Estarmos contigo todos os dias, Senhor, para estarmos agradando o seu coração com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso modo de vida, Senhor. O Senhor está nos guiando, nos conduzindo e nos corrigindo. Quando nós errarmos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos mostra o caminho certo. E nós vamos caminhando debaixo da sua graça e debaixo do seu amor. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, gente, a gente tem um tema para ser trabalhado hoje. Se você quiser acender a torneira, pode ficar à vontade, né? Quer que acenda? Não pode acender aquela lá. É um tema que ele antecede um pouco a pregação que o Zé Carlos vai fazer, que é sobre o caráter de Cristo em nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a restauração da comunhão quebrada. Como nós vemos vivendo isso no dia a dia, né, da nossa igreja, no dia a dia com os nossos irmãos. Daqui a algumas semanas o Padre Luiz Paulo, ele vai vir no dia 5 de setembro, também falar um pouco sobre esse tema. Ele vai vir falar sobre como nós podemos viver um pouco mais a comunhão de Deus entre os irmãos dentro da nossa igreja. Então o que nós vamos falar hoje aqui vai ser só assim um item assim, superficial para dar uma entrada para aquilo que vem lá na frente. Porém, nós vamos ver muitas passagens bíblicas hoje. Muitas. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar até gravando algumas, se puder, para guardar isso no coração, porque são passagens que realmente nos mostram a verdade do caminho de Deus e como nós devemos ter essas verdades no nosso coração para andarmos, né, buscando o nosso caminho de santidade. E ele começa por nós estarmos restaurando todos os laços que foram quebrados ao longo dos nossos passos de vida, ao longo do nosso caminho.
Mas antes de nós começarmos, né, o nosso foco é a aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. E dentro da restauração, nós temos a restauração da comunhão quebrada. Né? Lembram que todas as nossas pregações fazem parte do propósito geral. Né? Então, a restauração da comunhão quebrada está dentro do nosso foco macro aqui, que é a aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade, que vai ser a pregação do bispo no dia 12 de setembro. Ele vai falar sobre esse tema. Né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber a sua aliança. Salmo 24, 14. Vamos guardar esse salmo no coração. Já deve ser a 12ª vez que nós passamos ele. E é importante para nós guardarmos isso. Então, o nosso tema de hoje é restaurando a comunhão. A comunhão pode ser quebrada em vários aspectos da nossa vida. Ela pode ser quebrada nos relacionamentos do nosso lar. E hoje muitas famílias vivem essa comunhão quebrada. Por isso eu estava discutindo aqui agora com o Edmilson, com a Elaine, sobre como nós podemos viver uma pastoral familiar aqui na igreja ou aqui mesmo, para que nós possamos trabalhar esse tema da comunhão quebrada dentro das famílias. Algo a se desenvolver, a se trabalhar. O amor que nós vivemos, que muitas famílias de nós vivemos, muitas lá fora, seu santo, não vivem. Há muita desunião entre pais e filhos. Há muita desunião entre marido e esposa, entre filhos e pais, netos e avós, irmãos e irmãs, dentro da mesma família de santo. Imagine dentro de famílias que não são de sangue, que são os irmãos em Cristo, onde o comprometimento é menor do que o comprometimento dentro da família. Como que não gera essa quebra nessa comunhão? Primeiro, ela vai se dividir em duas partes. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a comunhão, o que Deus nos coloca como primazia para que nós possamos andar em comunhão através da sua palavra, à luz da Bíblia. Nós vamos ver essas passagens. E depois nós vamos ver na segunda parte como viver e restaurar essa comunhão à luz da palavra do Senhor. Aqui a gente pode ver algo que está quebrado. O que nós podemos ver aí? Seu Santos, o que é isso? Uma ponte onde não vai chegar a lugar nenhum. Então imagine que aqui seja o céu, imagine que ali seja o inferno. Você quer atravessar uma ponte, você não pode. E essa não vai ter restauração nunca. Mas para a vida de Deus, para nós que estamos perdidos hoje aqui no mundo, para chegarmos ao céu, para chegarmos à salvação, para andarmos no caminho do Senhor, aí há algo que pode ligar essa ponte. O que pode ligar, Vitor? O Vitor? É eu? Não. Não? Não. Então é a Bíblia. Gostaria, mas você não pode ser essa ligação. Mônica? Também não. Então vai aguentar isso. Não? Talvez a nossa amiga. Também não? Ele? Talvez o Henrique. Quem sabe o Padre Eduardo. Quando há uma comunhão quebrada, todos nós somos os responsáveis por estar fazendo essa ligação. Cada um de nós temos que ter o compromisso de vida de estarmos sendo a ligação entre o mundo que nós vivemos hoje e a presença do Deus vivo, na presença das famílias. E essa ponte, ela tem que ser feita.
E nós temos que ser usados para isso, porque se nós não formos utilizados para essa união, não há quem possa ser, porque o Espírito Santo do Senhor não pode vir aqui preencher esse espaço. Ele vai sim se utilizar de nós para sermos a ponte que liga aqueles que precisam para aquele que ajuda, aqueles que estão perdidos para o caminho de luz. E todos nós somos os responsáveis por isso. Todos nós somos esse meio de ligação. A grande verdade é, se você olhar pelo caminho da sua vida até hoje, se você buscar quando você tem se tornado ponte na vida de alguém, quantas famílias, quantas pessoas têm passado por você para buscar algo melhor, para buscar uma vida plena e abundante nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas têm passado por vocês como casal, ou têm buscado vocês para enxergar aquele outro lado? Quantas pessoas, Antonieta, têm buscado você, o Renato, ou você pessoalmente, ou ele, para buscar a sabedoria que Deus deu para vocês, a palavra de Deus como conforto, para que ele possa entender como chegar até esse caminho do Senhor? Então todos nós somos responsáveis por isso. Para a gente poder entender um pouco disso, como nós trabalhamos na vida dos irmãos, podemos nos dispor a ser pontos, a sermos utilizados para que as pessoas possam nos usar, né, como servos mesmo de Deus, para que eles cheguem a conhecer esse amor. Nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o comportamento humano. Então eu queria só destacar rapidamente alguns pontos, né, do comportamento das pessoas, para a gente poder entender onde nós estamos, como nós agimos, por que nós agimos de determinadas formas. E às vezes a gente fala, mas eu não entendo por que as pessoas agem assim. Meu Deus, mas a gente precisa ter uma visão um pouco diferenciada. A gente precisa ter maturidade para ouvir, perceber e entender as necessidades de cada um e a forma como cada um vive e como cada um foi formado dentro desse comportamento que se divide em temperamento, personalidade e caráter. O mau caráter, ele geralmente é qualificado como desonesto. Geralmente. Pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Então, ter caráter não significa só dizer eu tenho caráter. Significa você mostrar com as suas atitudes o caráter que você tem. Você não vai falar, você vai mostrar. Quais são as características de um mau caráter? De maneira geral, é o hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito para com o próximo, da falta de amor, da falta de temor ao Senhor, da agressividade, violência, quem rouba, quem tem inveja, quem se ira com facilidade, quem guarda maldades no seu coração. Podemos dizer que o mau caráter está ligado às obras da carne, que Paulo dita em Gálatas 5, 16, 21. Digo, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes são os da carne, pois são contrários uns aos outros, e é por isso que não fazeis o que quereis. É por isso que não fazeis o que quereis. Muitas vezes você quer fazer algo de bom, mas algo dentro de você te impulsiona para algo ruim. Paulo mesmo vivia isso. Se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem,
idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias e partidos. Partidos e discórdias. Está diretamente ligado com quebra de comunhão. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Agora, e o bom caráter? Quem é o bom caráter? Podemos associá-lo ao fruto do Espírito. São os hábitos de obediência, de cordialidade, amabilidade, integridade, honestidade, mansidão, bondade, paz, alegria, amor, andar na verdade, andar na justiça, sendo reto em tudo que faz. Esse deve ser o caráter do cristão, de alguém que conhece Jesus e procura viver segundo a palavra de Deus. Muitas vezes nós misturamos um pouquinho algumas coisas do outro, vem impregnar nossa vida aqui, porque nós estamos andando no mundo e um pouco do pó do mundo gruda em nós, e não existe água que limpe isso. A única coisa que pode limpar essa impregnação do mundo em nós é a oração, é a entrega da nossa vida aos caminhos do Senhor. É a única coisa que limpa, a única coisa que pode nos lavar desse pó que fica impregnado em nós. E como que esse pó fica impregnado em nós? Muitas vezes você não quer, mas, por exemplo, se você trabalha no meio, vamos dizer, você é motorista de caminhão e para o caminhão no posto para ir comer, fazer alguma coisa, encontra outros caminhoneiros, está lá conversando, daqui a pouco um solta uma besteira e fala uma coisa que não deveria e você está lá no meio. Mesmo que você não concorde, não participe daquilo, aquilo é um pó que fica impregnado em você. E você precisa sair dali e se lavar desse pó depois. Porque o Senhor é santo e Ele não habita nesses lugares. E se você habita, você precisa se lavar dessa impureza. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade e fidelidade, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então, o caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta de uma via mais fácil para a realização de algo. Como é que nós podemos mudar essa frase? O que é o caminho mais rápido? Que às vezes as pessoas criam dificuldades para gerar facilidades. Já ouviram isso? Suborno, corrupção. Isso é gerar dificuldades para criar facilidades. E isso é um mal que impregna o nosso país hoje. Isso é um mal que está impregnado em muitos, e até em muitos cristãos, e vou dizer que até em muitas igrejas, que vivem a esperança de algo melhor baseado na força do dinheiro e da sua própria força. Mesmo se naquele momento parece ser o melhor caminho a seguir, é o caráter que vai determinar a escolha do indivíduo. Nisso eu não ponho a mão e fico de papo. Nesse caminho eu não trilho e acabou. O meu caminho é lá, mas há um desvio aqui. Eu não pego desvios porque o meu caminho é esse. Desvios são aqueles que vão me levar para a perdição, para a morte. Porém, imagina um jovem hoje que ainda não tem um caráter formado, a família não está estruturada nos caminhos do Senhor e não dá essa base sólida para ele na formação do caráter. Renato, facilmente ele pode ser desviado para caminhos mais curtos. Estamos cansados de ver. Nós estamos vivendo hoje um jovem que foi assassinado. E o pai dizendo lá, gostaria que todos me ouvissem.
Olha, eu gostaria que todos os jovens do Noviço obedeçam aos seus pais. Meu filho, falei tanto com ele, não me obedeceu. Obedeçam os seus pais. Porque o caminho curto que vocês esperam e pegam hoje só vai levar vocês para a morte. Esse filósofo Ralph Emerson, ele é um filósofo, escritor, poeta. Ele disse: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vocês já ouviram isso? Por mais que você fale, se a tua vida não representa aquilo que você faz, você pode falar o quanto você quiser, e olhando para você, eu vou ver as suas atitudes, e não aquilo que você está dizendo. Viu, Rito? Você pode ficar um mês falando. Se eu olhar para você e não ver que as suas atitudes estão alinhadas com aquilo que você está falando, você pode falar o quanto você quiser disso, que eu não vou conseguir te ouvir. Porque as suas atitudes falam muito mais alto do que a sua voz. Viu, Renato? Às vezes a nossa atitude fala mais alto do que os nossos pensamentos e aquilo que nós queremos dizer. Isso é importante para nós, como liderança que nós estamos aqui, como pessoas que vivem a obra de Deus, que vivem a palavra de Deus, para sermos multiplicadores nesse mundo, para estarmos na porta da igreja como referencial de vida. É no testemunho do teu comportamento, das tuas atitudes, que você vai ser avaliado. Há 2.500 anos, Hipócrates, não vamos confundir com os hipócritas. Hipócrates era o pai da medicina, e ele classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Há um povo que nós chamamos muito de sanguíneo. Quem que é, Antônio? Fala alto. Os italianos. Eu estava na Itália uma vez. O seu Santi é italiano, ele pode confirmar isso. Eu estava numa cidade chamada Lucca. E aí eu peguei um ônibus para ir para Pisa. Não sei nem quanto tempo mais era de viagem, mas não era muito tempo não. Perto, né? Aí eu peguei esse ônibus, e era um ônibus que tinha lá 6 pessoas dentro. Não tinha muito, eu até achei estranho, falei, que beleza, né? Eu sentei no ônibus. Sentamos no meio, estava eu e um amigo, aí a gente ouviu uma mulher falando. E falava em italiano, né? A gente quase não entendia muito o que ela falava, mas ela falava alto. Mas com quem essa mulher está falando? Ela estava sentada quase lá atrás. E ela estava conversando com o motorista. Vocês entendem? Italiano é assim. É um povo que fala alto, é um povo que se expressa, é um povo que... Falei, mas do jeito dele. Como é que funciona isso? Isso funciona mais ou menos assim. O sanguíneo, eu acho que cada um de nós podemos nos colocar agora diante de uma situação dessa, porque são situações estudadas para cada indivíduo. E nós estamos nos encaixando em cada uma delas. Talvez você vai falar, não, eu tenho que manter 2 daqui, mas eu me encaixo mais aqui, mais ali. É importante para você ver quais são os seus pontos fortes. Olha lá, o sanguíneo, falante, expressivo, cordial, amigável, comunicativo, entusiasta, compreensivo. O colérico, cheio de vontade, independente, visionário, gosta de olhar para o futuro, prático, as coisas com ele tem que andar fazendo. Para de falar e vamos fazer. Produtivo, produz. É decidido, tem caráter de liderança. Se encaixou aqui? Alguém se encaixou? O melancólico é o talentoso, analítico, perfeccionista, habilidoso, autodisciplinado. Sabe o que é? Ele se corrige. Não posso. Não, o Senhor disse que não posso andar, eu tenho que andar.
ele se corrige. Disposto a sacrificar-se. Olha, os irmãos não estão muito dispostos a fazer aquilo. Dá licença, eu vou fazer porque tem que ser feito. Não importa quem vai fazer. Eu vou abrir mão e vou lá fazer. Tem que sair a festa? Vai sair. Eu vou me sacrificar para sair. É sensível. Bastante sensível. Tem que tomar cuidado também. Acho que algumas pessoas se enquadram no quê? Não sei onde você se enquadrou aí. Um pouquinho de cada, né? Não, mas você vai se enquadrar mais em um, pode ter certeza. Não, deu para misturar. O fleumático é calmo, quieto, digno de confiança, é objetivo, habilidoso para tratar com as pessoas, gosta de uma boa conversa, é eficiente, organizado e prático, cheio de humor, tolerante e flexível. Nossa, parece uma pessoa maravilhosa, né? É o Henrique. O Henrique se enquadrou aqui. É lindo isso, né? É? Você se enquadrou em algum, Miriam? Se enquadrou? Vitão, você se enquadra em algum aqui? Tem que se enquadrar em algum. Porque o Hipócrates falou que nós estamos enquadrados nesses 4. Eita, se encaixou? Um pouco melancólico e um pouco fleumático. Pois é, então tá bom. Mas isso é muito bom para a gente poder ver. Mas eu tenho uma notícia também não muito boa para vocês. Há algo de ruim em cada um de nós. O sanguíneo, que tem todas essas qualidades, ele também é indisciplinado. O italiano é um pouco assim. Viu, seu Santi? Emocionalmente instável, improdutivo, egocêntrico, exagerado. Nós temos algumas qualidades, mas também nós temos alguns defeitos. Vamos dizer pontos fortes e pontos fracos. Precisamos aprender a conviver com essa pessoa? Precisamos. Nós temos que conviver com ela só a hora que ela apresenta os pontos fortes? Não. Nós temos que aprender a conviver com ela quando ela apresenta também os pontos fracos. Como é que nós trabalhamos isso? Quando alguém chega para nós com uma deficiência tão grande, indisciplinada, dentro de uma situação, como é que você é? Você entende ela? Ai, deixa eu entender, porque esse irmão é sanguíneo. Ele tem pontos positivos, mas eu sei também que ele tem os pontos fracos. Você vai pensar isso? Não. Você apenas vai olhar para ela e vai falar: poxa, o que esse cara está fazendo desse jeito, vai fazer toda essa algazarra, essa bagunça? O que ele está pensando que ele é? Como é que nós trabalhamos isso no nosso interior? Isso serve para nós entendermos que as pessoas são feitas de pontos fortes e pontos fracos. Nós sabemos trabalhar isso quando nós estamos lidando com as pessoas. Isso vai diretamente ao encontro da reconstrução da comunhão. Da mesma forma que o colérico, ele também é cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível. Pontos fortes e pontos fracos. Pode ser que você demonstre muito mais essas qualidades e muito menos essa, porque você já está num nível de maturidade em que você conhece os seus pontos fracos e consegue dominar isso na sua vida. Mas nem todos são assim. Nem todos. Lembram da espiral celestial? Quantos de nós temos um nível de maturidade para entendermos que os nossos pontos fortes têm que se sobrepor sobre os pontos fracos? E eu é que decido a minha vida, e não essas situações é que dominam o meu ser. Mas é fácil? Não é. Agora, quando a pessoa é dominada pelos pontos fracos e os fortes dela não aparecem, aí é que começa a complicação. Aí é que nós começamos a subjugar as pessoas e colocá-las de lado. E aí começam os nossos erros. E nós que somos chamados para ajudar a maturidade, ao crescimento
daqueles que são fracos na fé, que são fracos no caminhar, nós então não enxergamos essa situação, acabamos sendo juiz de uma situação em que nós nos achamos dominadores. O melancólico, autocentralizado, desconfiado, melindroso, vingativo, mal-humorado, crítico, não social e pessimista. Se nós nos encaixarmos nisso, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Porque tudo começa para que eu possa reconstruir uma comunhão quebrada. Zé Luiz, eu tenho que reconstruir ela primeiro em mim, depois no próximo. Se eu tenho um problema com o Henrique, você por favor resolve isso para mim voltar a ser seu amigo. Se você não resolver, não tem como. Então dá licença. Eu tenho que me aproximar e dizer para ele: eu estou disposto, aberto, estou aqui com o coração aberto a você, quero te ajudar no que precisar e quero que você me ajude no que eu precisar. Nós temos que entender isso para trabalharmos isso. O fleumático gosta de adiar as coisas, é preocupado, é egoísta, avarento, autoprotetor, indeciso, temeroso e é por muitas vezes desmotivado. Então, para que serve isso? Para que a gente possa entender que dentro do grupo de pessoas em que nós vivemos, em que nós encontramos dentro da igreja, dentro das nossas reuniões, dentro da nossa família, seja lá onde nós estivermos, nós vamos encontrar pessoas nesses 4 grupos de temperamento. E nós precisamos entender como cada um age e vive. Se eu sou uma pessoa melancólica, eu não vou querer que o colérico não ande comigo porque ele não tem as mesmas características que eu tenho. Eu tenho que entender que ele é uma pessoa diferente e que ele tem pontos positivos que eu não tenho e que ele tem pontos negativos que eu não tenho. Da mesma forma, eu tenho que entender que eu tenho os pontos positivos e os negativos também que ele não tem. Mas nós não olhamos para nós sempre olhamos para ele. Nós sempre olhamos para o próximo. Como eu vou construir ou reconstruir uma comunhão se eu estou com o olhar apenas no próximo? Como lidar com essas diferenças? Com tantas diversidades que existem entre os seres humanos, gostos pessoais, opiniões, educação, cultura, temperamentos e entre tantos outros, você deve estar se perguntando: como podemos relacionar-nos com as pessoas, principalmente dentro da igreja, com tantas diferenças? Às vezes a gente olha e fala: nossa, é um diferente do outro, um tem uma forma de agir diferente do outro. Como eu vou me relacionar com todas essas pessoas? Será que é possível isso? O Senhor nos ensina em algumas passagens como nós devemos agir. Lá em Coríntios ele diz: porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também em Cristo. Em um só Espírito fomos batizados. Eu, o melancólico, o sanguíneo, o colérico, todos fomos batizados em um único Espírito. Temos personalidades diferentes, temos às vezes até um caráter diferente, pois aqueles que andam debaixo da mesma base de unção de nosso Senhor Jesus, o caráter já deveria ser uma coisa única. Porém, nós sabemos que não é. É algo ainda a ser desenvolvido e crescido a nível de maturidade. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. O corpo de Jesus não consiste em um só membro, mas em muitos membros. Assim como o nosso corpo é feito de mão, pés, braço, olhos, ouvidos, nariz, o corpo de Cristo também é feito.
E quando nós nos damos conta que nós fazemos parte desse corpo, se eu tirar a minha mão, ela fará falta? Muito. Da mesma forma, se nós tirarmos do corpo de Cristo hoje a presença viva do Renato, vai fazer falta. Em algum momento vai fazer falta a presença do Renato para o corpo santo do Senhor. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? Não. E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Não. É a palavra do Senhor. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse aquele que ministra, onde estariam os outros? Se o corpo todo fosse aquele que participa de um ministério, onde estariam os outros? Se o corpo todo fosse aquele que lidera uma equipe, onde estariam os outros? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Cada um faz a sua função. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Por isso que existe distinção de pessoas, cada uma com as suas qualidades e com os seus defeitos, e todas elas fazem parte do corpo. Hipócrates não falou, dentre todas essas que estão aqui, nós temos que trabalhar para mudá-las, para que todas sejam assim. Não. Existem essa e essa. E nós temos que aprender a conviver com todas elas em comunhão. Aí é que vem a maturidade e a sabedoria. Nós vimos 1 Coríntios 12. Agora nós vamos ver de 20 a 27. Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Olha aqui, quem está falando isso é Paulo. Viu, seu Santi? E o Senhor, em toda a sua sabedoria e misericórdia, Ele tem nos ensinado isso daqui em todas as passagens bíblicas. Se nós formos ver desde o Antigo Testamento até o Novo, o Senhor tem se utilizado das pessoas quando elas são consideradas humildes e fracas. Quando ele é considerado sábio e astuto, ele nunca foi utilizado pelo Senhor. Não há exemplo disso na Bíblia. Pelo contrário, o exemplo da vida de Moisés, onde ele passou 3 períodos de 40 anos, o Senhor só foi utilizar dele depois de 40 anos vivendo em humilhação, cuidando de ovelhas no deserto do seu sogro Jetro. O Senhor foi se utilizar de Moisés quando ele tinha 80 anos. 80. Então, quando nós nos sentimos fracos, é quando nós somos fortes para sermos utilizados pelo Senhor. E os membros do corpo que temos por membros honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamos-nos com maior empenho. Ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Acontece isso no nosso meio? Acontece? Não. Muitas vezes a gente demonstra, né? Lembra aquela cara saindo? Lembra dela? Lembra ou não? Aquela cara saindo? Puxa, tristeza, aquele irmão está passando por tanta necessidade. Mas e aí? E aí? Um sentimento vazio que te cobriu da cabeça aos pés e ficou parado ali? Que efeito ele vai fazer?
Que valor tem esse sentimento dentro de você, se não há nada que dele saia uma atitude ou uma ação que realmente concorra com aquilo que Deus espera de cada um de nós? Ó, Carol. Essa parte, ela é importantíssima. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Eu quero ver meu pé, meu joelho está sofrendo, porque ele é comprometido com esse corpo. Meu joelho sofre até hoje, minha coluna sofre, por causa do meu pé que está quebrado. Assim deveremos ser nós, quando nós somos comprometidos com zelo pela vida do irmão. Ter zelo pela vida do irmão é você ter cuidado com ela, é você ter amor, como nós temos pelo nosso corpo, onde o joelho sofre porque o pé está quebrado. Nós também precisamos ter o zelo de cuidar uns dos outros, com o amor que Cristo cuidou de nós. Mas quantos de nós temos esse zelo? Não é comum no nosso livro. Não adianta nós falarmos. Se alguém te ligar e te falar, olha, fulano, poxa, que triste, eu estou orando por ela, pronto. Nós nos limitamos a isso. Tudo bem. Mas o que o Senhor nos diz é algo um pouco diferente, é um pouco mais profundo, é ir além. É ir além. É cobrança mesmo. Quantos estão separados do nosso meio há tempos e nós, às vezes, nem nos preocupamos em ligar e querer saber? Quantos ligaram para você, Edmilson, para saber se você tinha morrido ou se você estava vivo? Fala, irmão. Bem poucos. Nem um, ele quis dizer. O ser humano, quando diz, eu vou ver se dá para ir, ele não vai. Como é que é as outras expressões que a gente costuma usar? Ei, ajuda aí. Quando ele diz, eu não sei se vai dar para ir, é não. Quais outras que a gente usa? Então, ajuda aí. Se der, eu vou. Quem sabe? Se der, eu vou, é não. Monique. Estou com problema. É não. Por que não diz não? Por que não diz não? Por que não fala, irmão? Sinto muito. Eu não estou com o coração de ir, eu não vou. Ok, bom. Então nós vamos saber por que você não está com o coração de ir. É outra situação. É tão difícil assim. Em várias situações nós vivemos isso no nosso meio. No nosso meio. Então essa passagem do Senhor é viva e eficaz para os dias de hoje. Para que tudo ocorra bem, existem algumas coisas que podemos fazer para aprender a lidar com as diferenças. Que o Senhor nos ensina, são elas. Conhecer as pessoas que estão à nossa volta, saber que elas possuem qualidades e defeitos, e nós temos que aprender a conviver com elas. E eu tenho qualidades e muitos defeitos. E eu erro e sei que alguns irmãos até se chocam com o meu erro, mas eu gostaria que aprendesse a conviver com o meu erro e me ajudasse a enxergar o meu erro para que eu não. Mas quantos podem falar isso para mim com a certeza de que eu tenho maturidade para ouvir que eu estou errado? Quantos têm maturidade para que eu possa falar na vida e dizer, irmão, olha, essa atitude não está correta, por causa disso. Muitos se chocam. Não tem maturidade para ouvir e às vezes não tem maturidade também para falar. E o verdadeiro amigo é aquele que ajuda mutuamente. Nós vamos ver isso não existe. Conhecer as pessoas que estão na nossa. Como conhecer? Conhecer apenas de saber? Não, é conhecer de viver.
é conhecer de apontar com ele situações de vida para que ele possa crescer, e você também. Mas quando a gente não se entende, nem marido e mulher às vezes, nem irmãos, como é que você vai entender o irmão da igreja? O irmão da igreja está lá, não quer saber de nada, não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com nada. Quer saber de nada? Deixa para lá, vamos para outra. Temos que passar a conhecer e viver um pouco mais as pessoas. As pessoas são difíceis de lidar porque elas são diferentes. Aquele não se bate com esse às vezes com esse tem dificuldade. Nós temos que interagir. Nós, liderança, é para interagir. É para viver isso com uma certa maturidade, para poder ensinar as pessoas como lidar com essa situação. Para isso Deus levanta pessoas. Se não fosse assim, como que seria? Saber respeitar os limites de cada um. Irmão, não dá, eu não estou à vontade para nada. Não, perfeito. Não está à vontade, não adianta. Então vamos, a gente traz quando a gente tiver essa parte. Entender onde cada um vai, como cada um vai. Porém, saber respeitar os limites de cada um significa que se o limite dele está muito abaixo daquilo que o Senhor espera, então nós temos que conhecer e ajudá-lo a crescer. Olha, o irmão lá, ele é muito limitado, sabe? Não dá. E daí? Ele vai crescer quando? Vamos esperar o dia que crescer, vai aparecer. Se ele está na tua frente, irmão, é porque o Senhor colocou você para ajudá-lo nisso. Se ele está na tua frente e apareceu com essa limitação, é porque o Senhor te colocou como responsabilidade para isso. Olha o que você fez. Abriu mão. Abriu mão da vida dele e largou para lá. Ou você, sabe aquele discipulador, aquele, senta com ele, irmão, vem aqui, olha isso. Senta 1, 2, 3, 4, 5. Você vai falar, olha como está caminhando hoje. Olha a família dele como está hoje. Olha que essa família como ela está estruturada, olha hoje. Que bênção! Eu hoje, estou encaixado aqui, ó. Lembra daquela ponte? Eu me encaixei aqui. Porque você soube ver o limite e soube trabalhar para que ele amadurecesse. Quantos de nós temos feito isso ao longo da nossa vida? Quantas vezes você se encaixou aqui? O que Deus espera é isso, que nós nos encaixemos ali, só isso. Quantas vezes olha para a sua vida e olha e fala, puxa, o que eu tenho feito realmente? Quantas pessoas têm usado a minha vida para atravessar esse caminho? Ou seja, pela sua iniciativa ou não. Mas quantos utilizaram a sua vida para isso? Para um novo trabalho, para uma nova situação na vida, para sair de uma situação de descontrole para uma situação equilibrada ou mais controlada, sair de uma situação de desespero para uma situação mais calma. Ou você é aquele que está no desespero? Deixa ela se acalmar, depois eu volto, porque agora não dá para conversar com o irmão. Fazer um autoexame do que precisa mudar. Autoexame o que é? Aí eu olhar para o irmão e falar para ele o quanto ele está errado. É isso? O que é o autoexame? É eu virar os olhos para mim mesmo. Como é que o Senhor nos mostra essa passagem? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer do pão ou beber do Senhor indignamente? Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Espera aí. Examine a si mesmo. Bom, e aí? Eu me examinei, Senhor, e vi tanta coisa ruim
O que você fez? O Senhor nos dá alguns sinais para isso: arrependimento, perdão, confissão. Não é isso? Agora nós temos feito isso. Nós temos pelo menos a possibilidade de eu olhar para mim mesmo e olhar o quanto eu sou pecador e errado em muitas situações, e admitir isso diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador e tenho feito tantas coisas ruins, meu Deus. É o que Ele espera, porque sem isso você nunca vai se encaixar, né? Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria vontade, no estado do pecado. Quem é esse que morreu? Quem é esse que morreu? Quem é? É aquele que morreu para o mundo e vive para Deus. É aquele que consegue ter um caráter maduro ao ponto de decidir que a droga na minha vida, eu posso estar aqui hoje, ou eu posso entrar na sala da minha casa e você lotar ela com cocaína até o teto. Eu vou passar por aquilo e aquilo não vai me atrair em nada. Agora, isso é uma decisão de vida, porque eu decidi morrer para o mundo e viver para Deus. Em algumas circunstâncias, em outras, eu ainda não morri. Você tem que fazer. Nós somos fruto daquilo que nós decidimos. O que você decidiu ser ontem, você é hoje. O que você decidiu fazer ontem é o que você é hoje. O que você vai ser amanhã é o que você está decidindo fazer agora. Ué, sem falar da passagem de Hebreus sobre a colheita. Tudo aquilo que você planta, você há de colher. Como? Na mesma natureza. Não tem como mudar. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Não tem como mudar. Ah, então eu não quero. Então eu plantei, mas eu não quero colher. Tem como? Não tem. O que você plantou, você vai ter que colher. Só para aí você poder fazer um novo plantio e começar a colher novamente. Aquela pessoa que caminhou de uma forma não equilibrada, ela vai colher frutos daquele caminho. Enquanto ela tarda a plantar novos frutos na vida dela, ou seja, semear coisas boas, ela tarda quanto mais a colher essas coisas boas. E outra, não é semeando agora que eu vou colher agora. Há um tempo entre a semeadura e a colheita. Todo cristão tem que entender isso. Não adianta. Se você passa por alguns problemas na sua vida e você está colhendo situações que você não gosta, é porque algum dia você plantou isso. Não quer colher? Plante, semeie coisas boas. Quer um casamento edificado? Plante um casamento edificado. Quer um filho abençoado? Plante um filho abençoado. Quer um marido abençoado? Plante a bênção na vida desse marido. Seja bênção na vida dele. E colhe esses frutos lá na frente. Agora, não é xingando, maltratando, e tendo uma série de situações que você vai colher algo bom. Isso não muda nada. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós estamos falando de Gálatas 2:20. 2 Coríntios 5:17 diz assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Quer dizer, se nós crermos nessa palavra, Henrique, nossa vida se transforma. Nós temos que ser pessoas novas, diferentes. O pé de pecado, o fruto dele qual é? O pé de pecado.
Qual é o fruto do pé de pecado? Um pé de pêssego, qual é o fruto dele? Um pé de abacaxi. E um pé de pecado? Pecado. Quando nós nascemos, a nossa natureza é pecaminosa. E nós só vamos ser regenerados no momento em que, quando nós estivermos em Cristo e nos tornarmos uma nova criatura. Aí nós regenerar a natureza é você sair de pecador para viver a vida em santidade. Porém, nós relutamos em continuar pecando. Se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido, pelas concupiscências enganosas. Concupiscências são as vontades da carne. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criados à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um ao seu próximo a verdade. Olha, se der, se não der, não sei, vou ver, em cima do muro, embaixo do muro. Não, sim, sim, não, não. É, não é. Vou, não vou, faço, não faço, participo, não participo. Verdade. Pois somos membros uns dos outros e andamos nessa comunhão. Mesmo em cólera, não pequeis. Mas posso andar em cólera? Claro, faz parte lá das características. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não é porque você está em cólera que eu posso falar aquele palavrão. Eu estava nervoso. Isso justifica alguma coisa? Isso é falta de equilíbrio emocional na tua vida. Ser colérico, lembra? É uma característica do ser humano. De temperamento. Porém, isso não significa que eu vou apontar o meu caráter no momento da cólera. Vocês lembram como se trata a pressão? Espremendo que se tira o caroço da laranja. E aí eu trato o caroço. Cara, se você anda em cólera e você faz aquele pecado, e aí você olha, Senhor, eu preciso tratar isso, e você ora e pede ao Senhor que te ajude, e você vai mudando. Passou um tempo, acontece a mesma coisa. Você tem que então fazer uma autoanálise e pedir para o Senhor te ajudar um pouquinho mais profundamente. E às vezes na pressão, na cólera, é que são apontadas as nossas maiores deficiências. Não é quando nós estamos normaizinhos podemos pensar, tem que responder para esse irmão que eu não posso dar a entender a ele que eu sou pecador, porque eu tenho que andar contigo. Não. É quando eu estou distraído mesmo, e vem aquela cacetada na minha cabeça e eu tenho uma atitude, uma reação, é aí que você vai ver quem é o Ricardo. É aí que você vai ver, Toneta. É aí que o caroço pula. E você vai olhar e falar, nossa, que caroção. Que caroção. Viu, Regina? Caroção. E vai aparecer. Nós precisamos aprender a tratar. Muitas vezes ouvimos alguém falar, parece que aquele fulano não vai com a minha cara. Ou acho que aquele irmão não gosta de mim. Já ouviram isso? Afinal, é possível um irmão tornar-se inimigo do outro dentro da igreja? É ou não? Eita! Não deveria ser. Hã? Eu acho que Não deveria, né? não. Não deveria, na verdade. Mas é, O que você acha? inimigo. Inimigo. Não deveria, Não mas a gente deveria sabe que ter. tem. É isso aí. Irmão, Mas aí alguém tem que fazer a ponte. estão fazendo? Eu vejo fácil. Vamos olhar então. Pense em alguma situação que você enxerga hoje onde existe inimizade entre irmãos da Não igreja. existe a verdade. Vamos olhar esse inimigo assim, pessoas que não se falam, pessoas que às vezes não se evitam, pessoas que não querem mais conviver juntas, pessoas que não vêem no irmão
caminho de santidade, porque ele só anda com pessoas puras. Não sei. Pense em amizade assim. Completamente contra o que nós estamos vendo na palavra de Deus aqui. Quem vai para Cristo, nova criatura é. E essas coisas já são do passado. Espera aí. Nós estamos na igreja. Na igreja não existe isso. Na minha igreja não existe. Existe isso? Tem alguém inimigo lá? Não. Onde você está frequentando? Qual é? Qual paróquia que você vai? Fica, deixa pra nós. Eu não tenho onde lá agora. Isso é uma realidade na vida da igreja hoje. Pelo amor de Deus. Isso é uma realidade nua e crua. A inimizade impera entre irmãos. Eu não converso mais com você em nome de Jesus. Não vai longe, o padre proibiu um irmão de entrar na igreja. Mas eu digo irmãos entre irmãos mesmo. Irmãos entre irmãos. Porque o irmão não atendeu ao que o outro irmão, algo que ele esperava do outro, porque ele colocou uma expectativa acima do que ele esperava. É uma realidade que nós precisamos viver hoje. E o Padre Luiz Paulo, ele vai vir falar conosco sobre isso. Ele vai vir falar conosco sobre essa situação, sobre como os irmãos estão vivendo longe da vida uns dos outros. Se nós estamos chamados a viver em comunhão, como que nós podemos viver longe uns dos outros? Como que equipes de liturgia podem não se conversar? E como que pastorais diferentes podem lidar com situações dentro da igreja longe uns dos outros? Como que equipes que desenvolvem trabalhos têm que chamar pessoas de fora, sendo que as de dentro das próprias pastorais não participam e não apoiam? Que igreja é essa? É aquela em que aquela cara salta do rosto? Temos que mudar. Infelizmente isso ocorre com frequência. Mas não é porque isso ocorre que nós largamos a igreja ou que nós largamos os irmãos. Nosso propósito hoje aqui isso ocorre, identificamos que há problemas de relacionamento entre as características de irmãos diferentes. O que nós temos que fazer? Segundo a luz da palavra de Deus, temos atitudes para sermos ponte na vida dos irmãos, para ajudá-los a mudar, ou eu olhar para dentro de mim mesmo e começar a mudança dentro de mim, para depois ir buscar nele. Ora, ou será que não há nada para mudar em você, Rita? Não há nada em você, Eliane, para mudar? Almir, Márcio, Solange, Renato, Edmilson, você estava com o rosto ali na ponte, mas era só ilustração, viu, irmão? Tem muito que fazer. Temos muito que fazer. Temos muito que ajudar a nossa igreja a desenvolver maturidade nos cristãos de hoje. Infelizmente, isso ocorre com frequência. Mas a gente não pode esquecer de fazer essa autoanálise. O que nós estamos fazendo? No que nós precisamos mudar? Porque é fácil eu falar, o Padre Luiz Paulo precisa mudar, o fulano precisa mudar, o Ricardo precisa mudar, o Henrique precisa mudar. Eu sou perfeita. As coisas têm que correr de acordo com o que eu acho que é certo. Deixa eu falar. É o que nós acabamos de Isso, falar. o Santos quer falar. Temos que partir a mudança de dentro de nós para depois atingirmos ao próximo. Deixa eu falar uma palavra, eu vou falar devagar. Lembra da festa que fizemos lá? O jantar. O jantar, né? Sabe o que fizemos para toda mundo? Tem um casal, depois ele fez uma festa e tirou a mama fora. Não é só ele que não vai. Aí, quando fomos na missa, que nós vamos na missa todo domingo, a mama pegou, foi a beijar esta pessoa. A mama é a dona... Ele que foi a beijar da pessoa que não queria
vamos lá. O padre falou, isso que é um bom exemplo. Bom exemplo, Kennedy. Você lembra que nós fizemos naquela noite? Eu estava lá. Todos, não vou falar. Tem um casal, ele é testemunho, que eram os dois aqui, testemunho que deixaram sofrer para nós. E depois ela foi deixar o casal. E ela falando ainda que nós não era um casal muito bem dentro da igreja. E vivemos 35 anos. Sempre no próximo. Mas sempre para ajudando do próximo. Você sabe quanta coisa ele fazia para o próximo. Sempre para... Porque tudo que nós fazíamos lá é tudo para o próximo. E eu tenho um exemplo dela, quando ela um dia me chamou no canto e falou: Ricardo, eu preciso conversar com você. Eu falei: diga, dona Carmela. Ela falou: olha, eu tenho vivido mais de 30 anos na paróquia, ajudando nos caminhos do Senhor, mas há algo no meu coração tão grande que eu gostaria de fazer: trabalhar com as crianças na paróquia. Você lembra disso, Antônio? Ela falou para mim, ela falou: Ricardo, o que eu posso fazer? Eu falei: olha, mamãe, eu não sei, porque a gente não tem hoje uma atividade desse tipo lá. Mas vamos pensar em alguma coisa para usar todo esse seu conhecimento, essa sua vontade, não é? Para colocar nas crianças esse amor, essa fé, essa experiência que a senhora tem vivido. Foi isso que eu falei para ela. Ela adorava estar criança. Era a vontade. O sonho dela era... Mas amém. Então, nós vamos finalizar aqui. Essa foi a primeira parte, lembram disso? Eu falei no início que seriam 2 partes. A outra parte nós vamos ver semana que vem. Por quê que tudo isso acontece? É algo que eu gostaria que cada um pudesse estar levando e não olhasse o porquê olhando para o próximo. Olha o porquê com uma flechinha assim, ó, assim e assim. E no lugar do porquê você coloca você. Você. Por que você? E semana que vem a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. E se os irmãos quiserem dar um testemunho e falar: olha, Ricardo, eu orei durante essa semana para o Senhor poder apontar aqui, ou que eu possa enxergar, ou ver quais são os pontos da minha vida que precisam crescer, amadurecer, para que eu possa ser essa ponte na vida dos irmãos. E eu vi, enxerguei, o Senhor me revelou alguns pontos. Eu estou pedindo ao Senhor que trate isso em meu coração. Eu estou pedindo ao Senhor que trate isso na minha vida. Eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a mudar, me ajude a ser diferente, me ajude a ser uma pessoa mais amável, a ser uma pessoa com o coração mais aberto, a ser uma pessoa menos rancorosa, a ser uma pessoa menos crítica. Ou quando eu for uma pessoa crítica, que junto com a crítica eu levo também a solução, que eu possa levar ideias para transformar o meio em que eu vivo e não sair do meio em que eu vivo. Mas se há algo naquele meio que não está bom, que eu possa ser luz do Senhor para que aquele meio também seja iluminado. E não que eu saia porque ali não existe luz. Porque se eu sou instrumento do Senhor, eu sou instrumento, Vitor, para iluminar o meio que eu estiver, e não para sair porque ali não é iluminado. Ora, se a luz está em você, se a luz está no seu coração, o Senhor colocou lá para que você ilumine o meio que você está, e mude as circunstâncias. Mas se você foge e vai embora, quem vai mudar as circunstâncias? Quem Deus vai usar para mudar? É você. Então temos que mudar muitas coisas no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver as situações que estão ao nosso redor. Então, enquanto o Edmilson toca esse louvor, eu gostaria que o Vitor apagasse as luzes e que nós, sentados aí onde estamos, coloque o seu coração diante do Senhor agora, pense nessas passagens que o Senhor nos deu e peça a Ele que te ajude a refletir um pouco nisso. Como você pode mudar você mesmo para que você seja a luz no meio que você vive? Tá bom? Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Para que você possa ajudar a transformar o meio em que nós vivemos. E não sejamos apenas
aqueles que apontam os problemas, mas que sejamos também fontes de vida, fontes de luz, para transformar, para mudar as circunstâncias da nossa vida e do meio que nós estamos e do meio que nós vivemos. Sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar a tua graça, quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar a tua graça, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo erguem seu poder. E quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo em teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Eu gostaria que, respeitado onde você está, gostaria que você ouvisse esse louvor e deixasse que o sangue de Jesus derramado agora em seu coração possa te ajudar a limpar e lavar tudo aquilo que precisa ser limpo e transformado. Deixa o Senhor te levar além do mundo que você está. Tua cruz mostra a tua graça, Senhor. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos nossos pecados. Restaura nossa vida. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres para decidir andar nos caminhos do Senhor, livres para decidir mudar a minha vida, o meu interior, deixar que Deus me ajude a mudar. Posso me achegar somente pelo sangue Que nos lava dos nossos pecados, Senhor.
Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Por cada irmão, Senhor, que esteja aqui, que está aqui, Senhor, na Tua presença. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos, Senhor, ser parte do Teu corpo. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ser parte, Senhor, da história desse mundo, daquela geração que Te louva, Te adora, Senhor, e que anda debaixo dos Seus preceitos e da Sua vontade. Senhor, usa a nossa vida, meu Deus. Usa a vida de cada irmão aqui, Senhor, para a Tua obra, para a edificação do Teu reino, Senhor. Use, Senhor, a cada um aqui conforme a Tua vontade, meu Deus. Use-nos, Senhor, segundo os dons que o Senhor deu a cada um de nós, meu Deus. Que cada um, Senhor, coloque esses dons ao Teu serviço. Oh Deus, que estejamos, Senhor, sempre reunidos no Teu amor e na Tua graça. Que sejamos promotores da paz, verdadeiros promotores do amor, verdadeiros promotores, Senhor, da esperança, verdadeiros promotores da alegria, Senhor. E onde, Senhor, haja injustiça, que eu leve a justiça, meu Deus. Aonde, Senhor, haja rancor, que eu leve o amor. Aonde, Senhor, haja trevas, que eu não fuja, meu Deus. Me ajude, que eu leve a luz. Não me deixe sair das situações que não me agradam. Eu estou lá para mudá-las, Senhor. E muitas vezes eu saio, muitas vezes eu fujo. Oh Deus, me ajude, Senhor. Meu Deus, me ajude, Senhor, a ser luz onde eu estiver. E não permitir que as situações dominem a minha vida. E que eu corra nelas. E que eu saia porque não concordo. E que eu saia porque ali não é bom para mim. E que eu saia porque ali não é o que eu espero para a minha vida. Mas o que Deus espera para você é que onde você estiver, você seja canal de luz para mudar aquela situação. Não fuja, irmão. Coragem. Coragem. Senhor Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, Senhor, que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós. E que saiamos daqui essa noite, Senhor, cheios desse Teu Espírito de amor e graça, cheios de esperança, que o Senhor é quem domina a nossa vida. Faça-se em nós, meu Deus, segundo a Tua vontade. Oh Deus poderoso. Vamos ficar de pé. Ei, dá um abraço no Edmilson. Fala para ele, irmão, tua foto estava lá. Mas eu tenho certeza que não é só a foto, não. É você, a tua vida. Vitor, diga para o Almir, tenho certeza que eu e você vamos ser pontos na vida dos irmãos, vamos andar em comunhão com a vontade do Senhor. Diga isso para a irmã aqui. Eita, fala isso para a Solange. Eita, fala isso para a Antonieta. Fala, Antonieta, me ajude a ser ponte na vida dos irmãos. Me ajude a quando eu fraquejar e tiver medo, que eu tenha coragem. Não me deixe ficar fraca. Se eu tiver fraca, me ajude a ser forte. Eu quero ser luz na vida dos irmãos. Diga para o irmão aqui. Renato, diga para a Elaine que ela tem que ser forte e transformar o meio que ela vive, transformar as situações que às vezes o Senhor não coloca para ela como uma situação honrada. Diga para o seu santo o quanto ele vai ser usado pelo Senhor na travessia do mundo agora. Diga a ele para ter coragem para viver os problemas que ele está vivendo, as tribulações que ele está vivendo hoje. Diga e peça ao Senhor que te ajude. Coragem, irmão. Coragem para vencer os problemas. Coragem para vencer essas situações. O Senhor está pronto a nos atender, mas nós temos que decidir. Temos que decidir andar nos seus caminhos. Temos que decidir ir, andar debaixo dessa unção e dessa graça. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos unir, que o Senhor possa nos agraciar no seu perdão quando nós errarmos, mas que o Senhor possa nos dar coragem, coragem para andarmos, Senhor, debaixo da Tua vontade, coragem para sermos essa luz, coragem para não fugirmos das situações, coragem para podermos transformar, podermos ser esse sal, essa luz, coragem para sermos visados. Vamos ser parte dessa ponte para que as pessoas se utilizem para atravessar. Vamos ouvir, vamos deixar o Senhor usar a nossa vida, usar o que temos,
usar o que Ele nos deu, usar a nossa família, para vivermos isso. Amém? Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai de todo o mal, Senhor. Amém. Amém, Senhor, que a Tua graça nos basta, o Seu amor seja para nós o nosso maior prazer, e que possamos sair daqui essa noite cheios do Teu Espírito, Senhor, cheios da Tua graça, iluminados, Senhor, pela Tua presença. Senhor, na hora que entrarmos em nosso lar, Senhor, que essa luz que nós carregamos, ela entre dentro do nosso lar, Senhor, para iluminar o quarto dos meus filhos, das minhas filhas, para iluminar, Senhor, todos os cômodos ali, Senhor, para que seja um lar abençoado, seja um lar guardado pela Tua mão poderosa, Senhor, que os nossos filhos sejam edificados na Tua luz, Senhor, que a nossa vida, a nossa saúde seja guardada, Senhor, pela Tua mão poderosa, Senhor, que o nosso trabalho seja edificado, Senhor, pela Tua rocha divina, Senhor, onde a água que jorra limpa e lava tudo que precisa ser lavado, e que tenhamos uma vida santa, em nome de Jesus, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus já está cuidando. Fez a cirurgia, agora só é